Heródoto Barbeiro. Hoje a gente vai falar um pouco aqui a respeito de empreendedorismo, vamos falar um pouco também a respeito de sobrevivência empresa e de uma série de atividades bastante interessantes para as pessoas que começam aí com os seus negócios. Está aqui ao meu lado o professor da Fundação Getúlio Vargas. Comigo está aqui o professor Cláudio Furtado, que é economista e professor da Escola de Administração e Empresas da Fundação Getúlio Vargas. Professor Cláudio Furtado, obrigado aqui pela participação conosco aqui no Mundo Corporativo. Bom dia, Heródoto. Bom dia, ouvintes. Professor Cláudio, vamos começar então com o seguinte. Muita gente, né, e eu até recebo muitos e-mails, de uma pessoa dizendo, olha, eu acabei de inventar uma coisa XYZ e tal, e tudo mais, mas eu não tenho investidor. Né, eu não consigo levar essa ideia à frente, eu não consigo desenvolver isso, etc, etc. A gente sabe de alguns casos que deram certo e outros não deram certo. Mas suponha que uma pessoa se aplique, tem uma pequena empresa, desenvolva uma determinada metodologia, pode ser na área tecnológica, na área de informática, e quer levar isso à frente, não consegue. Qual seria o caminho para que isso pudesse se desenvolver? Heródoto, essa é uma questão central. Em primeiro lugar, é preciso saber se a pessoa ela tem uma ideia de negócio ou se ela verdadeiramente tem uma oportunidade de negócio. E qual é a diferença? A diferença entre uma e outra é que uma oportunidade de negócio significa a existência de um mercado que pague por aquela ideia, por aquele produto, por aquele serviço que venha a ser colocado à disposição da sociedade. Além disso, a oportunidade ela precisa ser explorada por uma equipe gerencial. Quer dizer, uma empresa não se faz por uma pessoa sozinha. Ela precisa de uma equipe, ela precisa de área comercial, ela precisa muitas vezes de área tecnológica, dependendo do tipo de produto, ela precisa de desenvolvimento, ela precisa de estrutura de distribuição, ela precisa de estrutura de compra. Isso é o que constitui uma empresa, é isso que constitui o que se chama uma oportunidade de negócio, diferentemente de uma boa ideia. Existe um caminho muito grande a percorrer entre uma ideia e a sua transformação numa oportunidade de negócio. Da mesma maneira que existe uma diferença muito grande entre você inventar alguma coisa e aquele invento se transformar no que se chama uma inovação. Uma inovação é um invento transformado em produto ou serviço que o mercado aceite comprar e aceite pagar por ele. Entendo. Bom, agora, então não basta ter a boa ideia, né? Você tem que saber se essa ideia é execuível ou não, se o mercado vai pagar por ela ou não. Você tem algum caso, enfim, emblemático, só para a gente ilustrar aqui essa nossa conversa, de alguém que tinha uma boa ideia no fundo de uma garagem e resolveu levar essa boa ideia para frente? Nós inclusive incentivamos isso. Não apenas as ideias de fundo de garagem, mas aquelas ideias que surgem em processos de criação intelectual. Nós temos casos de empresas, por exemplo, que foram resultantes de teses de mestrado e doutorado em escolas de engenharia. Nós temos, por exemplo, o caso da Buscapé, uma empresa que todos conhecem do setor de comércio eletrônico. Nós temos o caso de uma empresa chamada Bematec, produtora de equipamentos de automação comercial, que são casos brasileiros, para não falar de casos de extraordinário sucesso mundial, como a Google, tá certo? Como a Yahoo, como a Microsoft, como a Intel, que são paradigmas desse modelo de ideias inovadoras que realmente se transformaram em oportunidades. Por quê? Porque identificaram aquilo que se chama um mercado endereçável, de grande crescimento, mudaram um paradigma de prestação de serviço ou criando um produto que resolve uma grande dor de cabeça para o cliente, não é qualquer melhoria de produto que se transforma numa oportunidade. E aí sim, com o apoio de mentoria e com o apoio do chamado capital semente ou capital empreendedor, ou para usar o termo em inglês, com o apoio do venture capital ou private equity, que hoje são termos que estão muito populares na mídia, não é? Conseguem transformar estas oportunidades em grandes negócios. Agora, Cláudio, essas empresas nascentes com boa possibilidade de sucesso e de aplicação e de investimento desses capitais que você acabou de nomear agora, são chamadas as empresas start-up. Exatamente, são Esse o termo em inglês é empresas startup, quer dizer, empresas no começo da sua vida, tá certo?
nós poderíamos chamar de empresas emergentes ou empresas inovadoras emergentes, que são termos que se estão cunhando no Brasil. O grande e importante fenômeno que nós observamos é que este tipo de operação, por assim dizer, de apoio a esse empreendedorismo emergente, esse empreendedorismo de sucesso extraordinário, que surge aí por volta da década de 60, 70 nos Estados Unidos, de maneira estruturada, com capitais e gestão especializados em fazer o crescimento desses negócios, isso está chegando ao Brasil, tá certo? Agora. É um fenômeno relativamente recente, é um fenômeno de 10 anos para cá. Não que nós não tivéssemos no passado exemplos desse tipo de empresa, mas empresas apoiadas por capital e por pessoas com qualificação, tá certo? Com experiência para mentorar e para dirigir o crescimento desse negócio, nós temos uma experiência razoavelmente recente no Brasil. E é isto que o nosso centro de estudos na Fundação Getúlio Vargas transformou numa área curricular, numa área de aprendizado e, inclusive, transformou numa disciplina dos nossos cursos de graduação e pós-graduação na Fundação Getúlio Vargas. Agora, Cláudio, como é que essas empresas são avaliadas e mostradas ao mercado para que esses investidores decidam se vão correr o risco ou não de aplicar o seu capital nessas empresas emergentes e nascentes? Esse é um dos pontos extremamente importantes. E nós hoje vemos que não é fácil para empreendedores no Brasil inteiro entrarem em contato com esses investidores especializados. Por isso nós precisamos de plataformas. Plataformas que, em primeiro lugar, identifiquem essas oportunidades no Brasil inteiro. Em segundo lugar, que coloquem essas oportunidades desde o seu nascedouro à vista dos investidores interessados. E, finalmente, que transformem e que deem mentoria a estas oportunidades de se apresentarem de forma adequada ao entendimento desses investidores. Esse é um processo que hoje é objeto de um programa que foi criado e hoje é mantido pelo nosso Centro de Estudos em Private Equity Venture Capital, na Fundação Getúlio Vargas, com o patrocínio e apoio justamente da Intel Corporation e da Microsoft Corporation, tá certo? Onde nós procuramos em diversos estados brasileiros, hoje 15 estados brasileiros, fomentar o surgimento dessas oportunidades, por meio de universidades, por meio de parcerias com entidades como o SEBRAE, como câmaras de comércio. Nós divulgamos a existência desse projeto pela internet, por toda a mídia necessária. E ao longo de um ano, nós fazemos um processo seletivo e um processo de mentoria destes empreendedores que se apresentam com as suas oportunidades, até que, ao final, eles são selecionados por um grupo especializado de investidores num processo de competição nacional. Agora, Cláudio, qual é o pré-requisito, então, que o empreendedor que está nos vendo ou nos ouvindo agora em todo o país precisa ter para que ele possa apresentar o seu projeto e submetê-lo à apreciação, então, da Fundação Getúlio Vargas? É muito importante que ele entre em contato com a nossa página de Desafio Brasil, não é, que está dentro da página da Escola de Administração de Empresas da Fundação Getúlio Vargas, e lá ele terá uma visão muito clara por recursos a vídeos, por apresentações que foram feitas por empreendedores que já passaram por esse processo, por depoimentos de membros da comissão julgadora ou das comissões julgadoras, seja regionais, seja a comissão julgadora nacional. E ele pode, então, se orientar inscrevendo-se nesse programa. No momento em que ele se inscreve, isso é muito fácil, ele faz isso eletronicamente, ele passa a receber toda a orientação necessária para participar do próximo concurso. Hoje, nós já estamos no final da terceira realização desse projeto, da quinta realização desse projeto, e das 24 empresas selecionadas, de um total de 170 que se inscreveram em 15 estados brasileiros,
nós estaremos levando 3 dessas empresas para uma competição internacional que se realiza na Universidade da Califórnia, em Berkeley, nos Estados Unidos, para que eles então compitam internacionalmente com 30 e poucos países que participam desse projeto de empresas tecnológicas, empresas de base tecnológica de alto crescimento e, eventualmente, venham a receber investimentos de investidores especializados. Agora, para receber esse investimento, precisa necessariamente ser escolhido entre as melhores, ou isso vai ter lá uma grande vitrine onde os investidores podem olhar e podem optar ou não por investir no país A, B, ou na empresa A, B, C? Veja, o objetivo do projeto, na verdade, é um objetivo educacional. Ele é conduzido por universidades com o apoio de grandes empresas que tiveram a mesma história. Por conseguinte, nós não objetivamos que as empresas selecionadas venham a ter investimentos, não é? Mas como há investidores especializados Isso é por conta do mercado, então? Exatamente. Como há investidores especializados no processo seletivo, eles estão vendo as oportunidades e, em havendo interesse, não é? Normalmente elas já passaram por todo um processo de refinamento nessa seleção que se faz regional, nacionalmente e depois internacionalmente, e eles então poderão se interessar em investir, tá certo? Normalmente o que acontece é que as empresas acabam recebendo investimentos. Mas esse não é o objetivo central do programa. Entendo. Cláudio, outra coisa que eu gostaria que você explicasse aqui para a gente é o seguinte: algumas dessas empresas podem vir e ter se informado ou crescido dentro de núcleos universitários espalhados pelo país, não é? Naqueles projetos conhecidos pelo nome de incubadora. Estou dizendo isso pelo seguinte, porque no passado havia o meio universitário um pouco refratário no que diz respeito à geração de negócios, não é? Achava que era incompatível a ciência com o mercado, etc, etc. Parece que isso mudou um pouco no país. Eu gostaria de saber se realmente mudou ou não. Esse é um fenômeno extremamente interessante. Eu vou lhe dar um número. Nessa última realização do nosso Desafio Brasil, dos 24 projetos selecionados, nós vamos encontrar na equipe de empreendedores 37% dos integrantes dessa equipe são pessoas com títulos de mestre e doutor por universidades brasileiras. Isso é um fenômeno verdadeiramente extraordinário, porque, na verdade, a atividade de inovação ela não é incompatível com a atividade acadêmica, com o desenvolvimento intelectual. Ela apenas tem outro objetivo. Enquanto numa atividade acadêmica pura, estrita, há um objetivo de se produzir um artigo acadêmico que será publicado em periódicos de alto conceito internacional, o objetivo do empreendedor é justamente transformar esta contribuição intelectual em produto, em serviço, tá certo? Que seja validado ou que seja adquirido pelo mercado. E essa foi justamente a história de uma Microsoft, por exemplo. Todos conhecemos a história de Bill Gates, tá certo? Quer dizer, alguém que inclusive não terminou o seu curso universitário, mas que teve acesso a todas as facilidades de pesquisa da universidade, passava horas a fio utilizando as facilidades de computação, de tecnologia da informação, e acabou criando um extraordinário sucesso empresarial no mundo, não é? E há vários outros exemplos. Há vários outros exemplos no Brasil. Você deu o exemplo dos Estados Unidos, que obviamente é o país do negócio. Agora estou falando no Brasil, porque havia até mesmo uma discussão de caráter ideológico nas universidades, dizendo, olha, essas pesquisas são financiadas com o dinheiro público depois que elas se efetivam, e aí então elas são apropriadas por alguém ou por algumas empresas que acabam se beneficiando disso. Esse conflito terminou ou ele existe ainda? Veja bem, nós temos hoje uma legislação de proteção à propriedade intelectual que é muito clara a respeito disso, não é? Muito clara ao conceder os direitos da exploração da propriedade, tanto à entidade que financiou o pesquisador, tá certo, quanto a ele próprio. Então, a resolução disto é muito importante. Evidentemente que você vai encontrar nos meios universitários
professores ou acadêmicos com diferentes tipos de talentos, não é? Existe o acadêmico que tem o talento de escrever extraordinariamente bem, de produzir intelectualmente, mas existe também aquele acadêmico que não apenas faz isso, mas tem a capacidade de reunir um time de trabalho, um time de pessoas em torno de uma ideia e transformar aquilo num empreendimento de sucesso, que vai dar emprego, que vai gerar renda para o país, vai pagar impostos, vai contribuir para a sociedade. Então, eu acho que essa discussão sobre o mérito de uma ou outra vertente da produção intelectual, ela é uma discussão que pertence mais a um paradigma do passado, não é? Eu acho que hoje nós já migramos, e a evidência que nós temos da grande participação de alunos de pós-graduação é uma indicação de que esse tipo de cultura está mudando, sofrendo adaptações no meio universitário. Cláudio, eu lembrei até agora há pouco, e você agora acabou de explicar sobre essa legislação que protege a propriedade intelectual. De vez em quando eu recebi aqui um e-mail de um cidadão dizendo que ele era o pai do Bina. Você lembra do Bina? Lembro. Né? Lembro. Que é o númerozinho que apareceu no telefone, né? Uhum. B é diferente de A e tal, e que ele teria desenvolvido isso, um cidadão acho que de Ribeirão Preto, mas acho que não registrou a ideia, ou não patenteou a ideia, depois essa ideia se diversificou e ele está lutando ainda na justiça por ela. Então eu acho que é para não acontecer coisas desse tipo. Eu não sei se esse fato é verdadeiro ou não, mas, veja, mas há uma discussão. Não conheço especificamente este caso e esse cidadão, mas ouvi falar realmente dessa disputa a respeito da paternidade da ideia do Bina. O que nós, inclusive, fazemos no nosso programa, tá certo? É justamente orientar para que as pessoas, e normalmente essas empresas já estão orientadas para isso, para que elas registrem, tá certo, os seus inventos adequadamente, para ter a proteção dos seus direitos, não é? Quer dizer, enquanto não houver a formalização desse processo, o inventor ou o empreendedor que está utilizando uma ideia, ele está adequadamente informado de que ele não está protegido em relação aos seus direitos. Então, eu acho que há aí uma questão de formação e de informação envolvida. E é isso que o nosso projeto procura dar no processo de mentoria. Então você me diz que o projeto é um projeto de caráter educacional. É. Né? Ele é um projeto, na sua opinião, que pode promover a replicância, ou seja, de servir como um elemento inspirador para que outras instituições, outras universidades, outros empreendedores tentem o mesmo caminho? Nós, inclusive, fazemos esse projeto em parceria com várias instituições universitárias, né? Só para lhe dar um exemplo, em Porto Alegre, por exemplo, o parceiro local que coordena isso é a Pontifícia Universidade Católica, tá certo? É a faculdade, é a Escola de Ciência de Computação, lá em Porto Alegre. Isso para citar um exemplo. Em Recife, por exemplo, o nosso parceiro local é o chamado Porto Digital, não é? Que é uma área de excelência em formação de softwares, de negócios de base tecnológica. Então, o projeto, na verdade, só se justifica e ele só terá perpetuidade tendo esta replicância como condição necessária. As instituições parceiras têm que estar imbuídas da mesma filosofia de trabalho para que isso possa ir adiante. Cláudio, esse programa, né, ele está restrito à área de tecnologia de informação ou pode ser outras atividades, não necessariamente essas? Não, o projeto ele é para empresas inovadoras. Em geral? E a nossa lei de inovação é muito clara a respeito do que significa inovação. Então não é só, primeiro, tecnologia da informação. Nós temos projetos na área de biotecnologia. Por exemplo, dos 24 projetos selecionados ao final desse Desafio Brasil, 10 projetos são da área de biotecnologia humana, agrícola ou animal. Só para lhe dar uma ideia, nós temos projetos de tecnologia da informação, temos projetos de comunicação, temos até projetos de mídia, não é? Mas são projetos de base tecnológica, são projetos que se assentam em algum tipo de desenvolvimento ou aplicação de ciência à criação de produtos ou serviços. Então, nesse aspecto, a inovação que nós procuramos é uma inovação que decorre
da aplicação de conhecimento científico. Agora, Cláudio, um programa desse, organizado como você está dizendo, né, e é um programa de caráter global, isso aqui eu suponho deve ter resultados surpreendentes, porque é uma forma de organizar essa produção no mundo inteiro. Né? E até impedir que muitas vezes uma boa ideia ou um bom produto, né, ele se perca. É um canal novo, também só é possível por causa da globalização econômica e da globalização da comunicação, suponho. Sem dúvida. A quem já participou da apresentação dos projetos em vários países do mundo, não é? Essa é uma constatação surpreendente. Você tem, muitas vezes, projetos, por exemplo, de natureza médica, não é? Desenvolvidos para comunidades na Índia, por exemplo, tá? Que tem um alto desenvolvimento tecnológico nessa área de ciências da vida, não é? Que evidentemente são soluções globais, não é? Porque um novo processo, por exemplo, de corrigir fraturas de um joelho, por exemplo, não é? Aplicado na Índia, né? Por procedimentos não invasivos, evidentemente tem aplicação global. Então, as soluções que surgem são usualmente soluções globais em termos de negócios, né? Por isso é que, normalmente, o que você vai verificar é que estes negócios, quando eles são realmente de sucesso, eles estão se endereçando a mercados que têm aí volumes de compras anuais na faixa de 1,5 a 2 bilhões de dólares ano, não é? Quando a empresa, evidentemente, estiver madura. Mas os tamanhos dos mercados de que nós estamos falando são esses. É claro que mercados nos respectivos países são menores. Aqui no Brasil, nós estamos falando de mercado de 300, 400, 500 milhões de reais por ano, quando a empresa estiver madura. Mas as soluções que se aplicarem globalmente são soluções que se endereçam a mercados desse porte. E existe a possibilidade de licenciamento dessas soluções para outros países? Sem a menor dúvida. E não apenas licenciamento, mas a própria instalação da empresa que desenvolve esses produtos, está certo, em outros países, né? Normalmente, um investidor deste tipo, que eu lhe mencionei, um investidor de capital empreendedor, como se chama atualmente, ou que no passado se chamava em capital de risco, que é o investidor de venture capital, ele está olhando o crescimento da empresa a longo prazo. E ele procura transformar essa empresa não apenas numa empresa de abrangência nacional, como de regional, América Latina no caso, e até mundial, né? E nós já temos exemplos brasileiros de empresas que estão alcançando esse tipo de envergadura. Cláudio, esse programa se repete anualmente? O programa se repete anualmente, tá certo? As inscrições começam por volta de fevereiro, março, cada ano. Nós temos as pré-seleções que ocorrem por volta de maio, junho. Nós temos o processo formal de mentoria, de apoio a esses empreendedores que se candidatam, ocorrendo em junho e julho. As competições regionais nas 8 a 10 regiões que hoje nós temos no Brasil, abrangendo esses 15 estados, ocorrem por volta do final de julho. Nós temos a nacional, competição nacional, que ocorre no final de agosto, início de setembro, tá certo? E depois a final mundial, que ocorre no mês de novembro, já na Califórnia. Entendo. Né? Cláudio, qual é o endereço do site da Fundação Getúlio Vargas, então, para as pessoas poderem acompanhar e até fazer uma avaliação se estão ou não habilitadas a participar dessa competição? É www.cepe.fgv.br. Ok, CEPE. Fundação Getúlio Vargas, FGF. FGV. Isso, .br. Ok. Bom, Cláudio, muito obrigado aqui pela participação conosco aqui no Mundo Corporativo. Obrigado a você, Heródoto, obrigado aos ouvintes. Ok, muito obrigado. Bom dia. Bom, aí está, participação conosco então do professor Cláudio Furtado, trazendo aqui mais uma informação interessante e mais uma visão, né, dentro dessa pluralidade de assuntos e também daquilo que a gente tem aprendido aqui com o nome de cultura corporativa. São os assuntos mais diversos
E esse é um deles. Aliás, acho que é pela primeira vez que alguém vem falar a respeito desse assunto aqui no mundo corporativo. Às vezes, a gente tem recebido aqui consultores, professores, etc., e às vezes os assuntos já foram tratados, não foram inéditos. Esse caso aqui é de um assunto inédito. Como tem, então, aí essa possibilidade, né, de participação, a gente vai deixar à sua disposição direitinho o endereço para que você possa acompanhar no site da Fundação Getúlio Vargas. Quero dizer que essa entrevista fica aqui à sua disposição. Ela, obviamente, foi gravada. Simultaneamente, a gente vai passar na rede CBN, no jornal da CBN, que atinge 30 cidades do Brasil, 30 médias e grandes cidades. E quero também dizer a você o seguinte, ó, se você ouviu essa entrevista, puxa vida, será que isso interessa ao meu amigo fulano de tal? Ou à escola fulano de tal? Então, eu sugeriria que você fizesse o seguinte, você mandasse um e-mail para essas pessoas, dizendo que a entrevista está aqui no espaço CBN. Mas não vai mandar um e-mail assim, tipo spam, porque o pessoal, obviamente, vai deletar. Para aquelas pessoas que você acha que essas entrevistas têm alguma utilidade. Aí vocês, olha, está tudo lá no cbn.com.br, você clica lá, você vai parar no YouTube, e a gente reservou no blog do Barbeiro, que sou eu, o espaço para comentários, críticas, em suma, aquilo que você julgar relevante. E mais, quero dizer que como o blog é muito grande, a gente separou por seção, e uma delas é a Biblioteca da Barbearia, ou seja, quando o barbeiro recebe um livro importante, ele faz um release eletrônico com o autor do livro e deixa aqui à sua disposição para você ter uma ideia de outros assuntos também importantes para a realidade do nosso país. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação e até a próxima. Mundo Corporativo, com Heródoto Barbeiro.